Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ler Atos capítulo 4, né? Atos capítulo 4, versos 5 a 8 fala assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os erguiram, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: a autoridades do povo dos anciões. E ele disse, que é pela autoridade de Jesus Cristo. Mas essas autoridades se reuniram, e acharam que era melhor proibi-los, Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele pôde falar com as maiores autoridades de Israel. Mas eles acabaram querendo proibi-lo de falar do ministério, falar e continuar seu ministério, Lá em Atos capítulo 4, versos 16 a 18 fala: dizendo que faremos com esses homens, pois na verdade manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos, para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Irmãos, eles foram proibidos de falar a palavra de Deus, proibidos de evangelizar. Aí agora devemos nos calarmos, sabe? Quantas milhões de vezes que já me mandaram calar também. Houve um momento que fomos proibidos pelo governo de nos reunirmos como igreja também. Graças à pandemia, mesmo tomando os devidos cuidados, não poderíamos mais fazer células, nos reunirmos em prédios. E aí, o que fazer? Lá em Atos capítulo 4, verso 19, Pedro falou assim: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? O que vocês acham, irmãos? Sabe? Logicamente nós vamos ouvir a Deus. Ele é a autoridade superior, Ele é nossa prioridade. A Bíblia nos diz que evangelizar para reunirmos, Lá em Hebreus 10, capítulo 10, verso 25 fala: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Irmãos, a Bíblia fala para termos comunhão entre nós, fala para congregar-nos, ir para a congregação, ir para o prédio, sabe? Nos reunirmos, sabe? Continuamos nos reunindo nas células e fizemos até um culto, louvamos, e a polícia nos parou, sabe? Nos mandou a gente parar o culto, porque senão ia prender nossos pastores, Mas nós fomos para nossas casas, nos reunimos em casas, Continuamos fazendo células. Muitos podem ter achado que foi irresponsabilidade nossa, mas vocês não têm noção quantas famílias se separaram na pandemia, quantas pessoas com depressão morreram porque não tinham onde congregar, porque não ouviam a palavra de Deus, não ouviam a luz, ouviam só a escuridão, ouviam só morte, teve medo. Eu mesmo, eu presenciei uma garotinha de uns 14 anos que a depressão dela foi tão grande que o corpo se enginhou, ela não conseguia se movimentar. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? O inimigo dominando sobre a pessoa, sabe? Irmãos, essa é a arma dele, de isolar as pessoas, sabe? Nosso casamento, nossas famílias continuaram fortes, e mesmo no futuro, porque sim, o governo vai voltar a fazer isso. O governo vai voltar a proibir. Os politicamente corretos vão tentar nos impedir porque os incomodam a palavra.
mas vamos continuar a obedecer a Deus e divulgar a sua palavra, sendo incômodo para alguns, muitos ou não. Vamos obedecer a Deus, não aos homens, sabe? Essa é a palavra que eu dou hoje para vocês, sabe? Vamos ouvir a Deus, irmãos. Ouça a Deus, vai congregar, sabe? Leia a palavra, medite nela, tenha comunhão, amém? E ore, sabe, irmãos? Essa é a palavra de hoje. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.